Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, do Evangelho de Mateus. E para que a nossa conversa seja fluida, estejamos em sintonia, é necessário que você tenha lido estes versículos antes de estar aqui neste vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue a sua Bíblia, releia capítulo 4, versículo 1 a 11 e volte aqui nesta aula. Então, nesse capítulo de Mateus, nós vemos um dos momentos mais decisivos na vida de Jesus, que é o quê? A sua tentação no deserto. Então, após ser batizado por João e receber a aprovação do Pai, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e foi nesse momento de extrema fraqueza física que o tentador se aproximou. As duas primeiras tentações, conforme a gente vê aqui na Bíblia, elas tocam exatamente no apoio que Jesus acabou de receber lá no batismo, quando Deus falou para ele assim: este é meu filho amado, né? E o que acontece? É a primeira coisa que essa voz demoníaca sussurra para ele: se você é realmente o filho de Deus, com certeza ele não quer que você sinta fome quando tem o poder de conseguir tudo que você quiser, inclusive qualquer alimento. No entanto, Jesus responde com a verdade das Escrituras, né? Que fala lá em Deuteronômio 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, lá no Antigo Testamento. E em seguida, o inimigo lhe mostra-se mais enfático e diz: esqueça seu Pai Celestial, adore-me que eu lhe darei poder, lhe darei grandeza como ninguém jamais teve. Quantos de nós estamos presos nessa armadilha do poder, da grandeza, imaginando dinheiro, riqueza? Porém, aqui Jesus enxergou além da armadilha. E ele respondeu todas as vezes com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele se mostrou que ele está comprometido a viver com a palavra de Deus, em confiar em Deus, a fim de não pôr Deus à prova, né? Então, ele está comprometido em amar e servir somente a Deus. Os textos bíblicos que Jesus usa como sua arma-chave, né? Como sua armadura, nos ajuda a entender como essa história se encaixa mais uma vez na história do passado. Por quê? Porque todos os textos usados, eles são extraídos do período em que Israel passou no deserto. Coincidência ou não, 40 anos. Jesus atravessou as águas do batismo, assim como Israel atravessou o Mar Vermelho. E agora ele tem que enfrentar 40 dias e 40 noites, que é o tempo equivalente aos 40 anos no deserto. Nossa, cheguei a me arrepiar, né? A diferença é que aqui Jesus foi bem sucedido. Então, essa passagem ela revela o caráter de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, que se recusa a usar o seu poder divino para quê? Para benefício próprio, mas ele se submete inteiramente ao propósito, ao plano que Deus tem, ele confia nele. Então, ficou claro que a tentação foi e é uma estratégia de Satanás para quê? Para desviar Jesus do caminho da cruz, para tentar evitar o sofrimento que veria. E Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, ele escolhe a obediência, mesmo sabendo que tudo isso levaria ao sofrimento, à morte. Quantas de nós confiamos assim em Deus? Quantas de nós entregamos a nossa vida e nos submetemos aos planos que Ele tem para nós? Quantas de nós conseguimos confiar? Quem confia, né? Então, é sobre isso, sabe? Esse relato, ele nos ensina sobre a importância de resistir às tentações, principalmente as tentações do mundo, né? E de confiar plenamente na palavra de Deus. Mesmo quando a gente é pressionado, mesmo quando a gente é esmagado pelas circunstâncias ou por promessas enganosas de uma solução rápida. Jesus nos mostra que o caminho do reino não é o da glória imediata, nunca, mas é o da obediência fiel, da confiança em Deus, mesmo quando a gente está naquelas provações mais difíceis. Jesus passou fome e sede nos 40 dias que ele ficou, mas ele resistiu e ele não fez o que a tentação provocava. Ele poderia ter feito pão, água, mas não era esse o desejo de Deus para ele. E aqui a gente tem que lembrar que Jesus também era homem, vivendo como um, sentindo como um, ou seja, também não era fácil resistir a tentação só porque ele era Jesus. Era difícil e ele se manteve firme porque acreditou no plano do Senhor. Por isso, mulher, mantenha seus olhos voltados para Deus e confie nele de todo o coração. Guarde a Escritura, tá? Guarde a Escritura e saiba como usá-la. Por isso que um dos objetivos desse curso aqui de Comece por Mateus é isso, é abrir as Escrituras para você, é estarmos juntas desenvolvendo isso, conhecendo a palavra de Deus, tá? Por quê?
porque nós somos chamados para trazer a luz de Deus. Tá? Então, mulheres, sejam firmes, digam não quando precisa, tá? Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que não é fácil, mas ele não disse que seria fácil. Mas eu sei que se a gente confiar nele, se a gente acreditar nos planos que ele tem para nós teremos tudo. Mesmo que para isso, no processo, a gente seja esmagada, a gente sofra, a gente não pode deixar de confiar. Então vamos dizer não às coisas desse mundo, ao poder, à riqueza que muitas vezes não está nos planos dele. Às vezes está, mas a gente tem que ficar atenta. Então se submetam a Deus, mantenham-se firmes nas escrituras, tá? E na palavra de Deus. Amém? Eu vou deixar em texto de apoio também, como sempre, Deuteronômio 8:3, onde fala, que eu comentei ali nos versículos, bem como outras coisas. E espero que vocês possam refletir nessa confiança, né, em Deus. Amém? Um beijo e até amanhã.